Olá, afiliado Algar, muito bem-vindo a mais esta aula. Na aula passada, eu falei a respeito de algumas formas que o Google tem para nos ajudar a vender, e dentre elas a respeito do Google Ads. Se por acaso você não tem uma conta criada no Google Ads, essa aula foi pensada justamente em você. Dito isso, outra coisa muito importante que eu sempre recomendo quando alguém vai fazer a criação de uma conta dentro aqui do Google Ads, na verdade precisa ser uma conta nova. Ou seja, se você nunca teve uma conta no Google Ads, você pode utilizar um benefício que é muito bacana para quem está começando, que é justamente você poder ganhar um cupom no valor de R$100. Isso mesmo. O Google, para quem está cadastrando uma conta nova, ele dá um cupom de até R$100 para essa pessoa, para que essa pessoa possa justamente criar campanhas e possa investir e ela possa ir se familiarizando com a ferramenta. Basicamente as regras são o seguinte: você se cadastra uma conta nova, você não pode ter tido nenhuma conta anterior dentro do Google Ads, e aí ele vai te dar um cupom de até R$100. No primeiro mês que você utilizar, você vai fazer as suas campanhas, vai ter um gasto, e esse valor que você gastar, limitado a R$100, ele vai ser o valor do cupom que o Google vai te dar como um desconto no próximo mês. Ou seja, se no primeiro mês você gastar R$50, no segundo mês o Google te dará um desconto de R$50. Na verdade não é um desconto, né? Ele vai entrar como crédito na sua fatura. Mesmo que você não use esses R$50 no segundo mês, você pode utilizar nos outros meses. Mas enfim, o valor que você utilizar limitado a R$100 é o valor do cupom que ele vai te fornecer. Talvez no momento que você esteja vendo este vídeo, não seja mais R$100, possa ser 50, pode ser 150, porque esse valor eu já vi ele variando. Eu já vi inclusive alguns cupons chegando no valor até de R$250. Mas no momento que eu faço a gravação desse vídeo, o valor do cupom é de R$100. Para receber este cupom da Google, você precisa acessar este site, mas não se preocupe, pois o link está na descrição aqui do vídeo. Entrando nesta página, você vai rolar um pouco a página, cadastrar o seu endereço de e-mail, que no caso eu estou utilizando um e-mail fictício, justamente para propósito de demonstração. E após cadastrar o seu endereço de e-mail, você vai selecionar a caixa de que não sou um robô, e geralmente é um teste para verificar se você não é uma máquina fazendo a criação de uma conta. Neste caso, ele pede para marcar todos os quadrados que contêm uma bicicleta na imagem. Então vou marcar aqui estas 3 bicicletas e peço para verificar. Feito isso, ele já marca que não é um robô, você provou para o sistema que não é um robô, e você clica em receber o cupom. Feito isso, o sistema irá informar que o seu cupom será enviado por e-mail. Basta você aguardar alguns instantes, acessar a sua conta de e-mail e anotar, deixar salvo o seu cupom de desconto, que nós iremos utilizá-lo no final da criação da conta. Bem, vamos acessar o nosso e-mail e ver se o e-mail da Google já chegou. Ele está aqui. E este é o código que a Google me forneceu como um código de oferta. Lembrando que este código é único para cada pessoa, então não adianta copiar este, que muito provavelmente ele não irá funcionar, pois eu irei utilizá-lo na criação desta conta. Bem, agora podemos voltar para a criação da conta. Volto aqui na página que eu estava e vou aqui em começar agora. E ele já começa a abrir a minha conta do Google Ads. Agora o Google fará uma sequência de perguntas para justamente tentar identificar qual a sua intenção com o uso da ferramenta do Google Ads. No nosso caso, como somos afiliados, nós vamos marcar a opção de vendas pelo site e vamos em próximo. Aqui você vai informar o seu nome e o nome da sua empresa. No meu caso, como estou fazendo uma conta de demonstração, eu deixo como afiliado teste, mas você vai colocar o seu nome e o nome da sua empresa. Agora o Google pede para que informemos para onde as pessoas serão encaminhadas após clicarem no nosso anúncio.
Aqui ele pede para que indiquemos o endereço de um site, mas não se preocupe, pois este site ele não será o site fixo para todos os anúncios. Na verdade, na criação de cada anúncio, nós vamos escolher um site, um destino específico de acordo com a nossa campanha. Mas para efeito de criação, você pode colocar o endereço de um site qualquer. Aqui no caso, vou colocar o endereço do site da Algar e vou em próximo. Feito isso, o sistema do Google ele fará uma verificação no site que você indicou para coletar algumas informações. Logo após, o Google ele irá perguntar se as pessoas acessam pelo celular ou pelo computador. Não importa muito o que você selecionar e clique em próximo. Agora ele vai pedir para escrever um anúncio, como se fosse o primeiro anúncio que você fosse criar. Não se preocupe, você pode deixar as informações que ele preencher ou você pode fazer o preenchimento aleatório de alguma informação e nós vamos cancelar esta campanha depois. Esse anúncio, essa campanha nós iremos remover, pois no detalhe da criação da campanha do anúncio nós faremos isso num outro vídeo. Então, apenas para efeito da criação, a demonstração da criação dessa conta do Google Ads, nós vamos manter estas informações. Aqui no caso, ele já colocou as informações, no caso da Algar, ele me dá algumas opções, por exemplo, mas não necessariamente eu preciso usar essas ideias, eu posso digitar o que eu quiser. Se eu quiser colocar também o endereço de telefone, enfim, são detalhes, são peculiaridades de cada anúncio que nós vamos trabalhar a importância e a relevância de cada um no decorrer deste curso. Então aqui nós vamos clicar em próximo. Opa, ele pediu o número de um telefone. No caso aqui eu vou indicar o meu telefone mesmo. Agora o Google pede para que você adicione algumas palavras-chave, ou seja, alguns termos de pesquisa. Como neste momento nós queremos apenas criar a conta e não necessariamente fazer uma campanha de divulgação, você pode selecionar alguns termos aleatórios ou digitar algum termo que você queira e depois clique em próximo. Na sequência, o Google ele vai querer segmentar o seu anúncio, ou seja, para qual região você quer exibir o anúncio. Essa é uma função muito importante do Google porque determinadas campanhas eu quero que elas sejam exibidas em apenas algumas cidades, alguns estados ou restringir apenas a um determinado país. Mas isso nós vamos falar lá na frente, então novamente, o que ele deixar como selecionado, você simplesmente pode manter e clique em próximo. Feito isso, ele vai pedir para que você defina um orçamento. Não se preocupe, pois novamente nós vamos alterar isso depois e para cada campanha nós vamos também delimitar um teto de gastos. Então não se preocupe, você pode selecionar qualquer informação que nós vamos alterar isso depois. Ou se você quiser, para se sentir melhor, você pode até clicar ali em inserir o próprio orçamento e você pode colocar como, por exemplo, R$10. Feito isso, você clica em próximo. E aqui ele vai pedir para você revisar a campanha que supostamente você criou junto com a criação da sua conta. Mas não se preocupe, pois esta campanha nós vamos refazê-la, ou melhor, nós vamos apagá-la e vamos criar uma outra campanha a título de demonstração para que você possa entender o que é cada campo, como funciona. Então simplesmente você pode manter as informações como estão e clicar em próxima. Feito isso, o Google vai pedir para que você confirme algumas informações de pagamento. Aqui no caso você pode manter que o país é o Brasil, que é a região onde nós estamos localizados. Aqui eu vou colocar o meu código promocional, eu volto lá no meio, copio o meu código e colo o código justamente aqui e clico em aplicar. Após aplicado o código, você pode selecionar, eu recomendo que você selecione, receber dicas de desempenho.
Essas dicas, né, geralmente, quando você faz alguma campanha, o Google ele coloca algumas sugestões. Algumas vezes as sugestões elas não são válidas, mas a grande maioria das vezes são boas sugestões que realmente te ajudam no desempenho da sua campanha. Dando continuidade, ele vai pedir algumas informações do cliente. Então a primeira coisa ele vai perguntar qual o tipo de conta, se você é uma organização, uma empresa ou uma pessoa física. Você seleciona qual tipo de cadastro que você quer fazer. Se você já tem uma empresa e deseja cadastrar as informações de faturamento no CNPJ da sua empresa, você mantenha como organização. Ou então você pode manter como pessoa física, para utilizar o seu próprio CPF. No meu caso, vou deixar como pessoa física e aqui eu vou informar o meu CPF. Depois eu informo minha data de nascimento. E depois eu clico em verificar. Opa! Aqui é muito importante que coloque as barras na data. Se você não colocar a data, ele não vai funcionar. No meu caso deu erro aqui. Peço para verificar novamente. Ele faz a verificação e confirma a questão do faturamento. Depois disso, o Google vai pedir para que você confirme o seu nome ou o nome da sua empresa, caso você tenha feito o cadastro com CNPJ. Então você coloca o seu endereço, depois de cadastrar o seu endereço, ele vai perguntar o seu telefone, mas isso é uma questão opcional. Você pode escolher se deixa cadastrado o número de telefone ou não. Depois disso, você vai precisar indicar para o Google como você fará o pagamento. Basicamente, você tem duas opções. A primeira delas é o pagamento automático, onde o Google ele vai fazer a cobrança no seu cartão de crédito sempre que o custo da sua campanha atingir um determinado valor ou quando decorrer o prazo de 30 dias. O que acontecer primeiro, ele vai lá e faz a cobrança no seu cartão de crédito. Inclusive é uma opção que o Google prefere. Tanto que quando eu clico para selecionar outra opção, ele meio que já adianta na tela. Pelo menos o que aconteceu aqui no momento que eu estou gravando o vídeo. Talvez não aconteça no seu, mas deu para notar aqui que é uma forma que o Google, de certa forma, até induz para que seja cadastrado como pagamento automático. Mas você também pode escolher a questão do pagamento automático, onde se você selecionar aqui, você vai especificar um valor e aí ele vai gerar um boleto bancário para que você possa fazer o pagamento. Mas caso você queira o pagamento automático, ele vai pedir para que você indique uma forma de pagamento aqui, no caso, o seu cartão de crédito. Então aqui eu vou digitar as informações do meu cartão de crédito, para que o Google ele possa fazer toda a cobrança recorrente, ou seja, sempre que houver um custo e ele necessitar fazer a cobrança do custo dessa campanha, que ele faça a cobrança direto no meu cartão de crédito. Eu recomendo inclusive que a cobrança seja feita pelo cartão de crédito, porque se por acaso você faz uma cobrança manual, você paga o boleto e deixa como crédito lá, imagine que você está no meio de uma campanha, essa campanha ela está tendo uma boa conversão, só que é num começo de um final de semana e de repente acabam os créditos. E aí o que vai acontecer? Você vai precisar gerar um outro boleto, efetuar o pagamento, aguardar a compensação para que o crédito seja liberado na sua conta. Então nesse meio tempo você já perdeu um tempo precioso durante a sua campanha e perdeu muitas vendas. Então nessa situação eu prefiro e dou preferência e indico que você use o cartão de crédito. Depois que eu cadastrei aqui as informações do meu cartão de crédito, eu clico em enviar e ele automaticamente vai começar a fazer uma conferência do faturamento, ou seja, ele vai verificar se de fato o cartão de crédito que foi cadastrado ele existe. Estando tudo certo com a opção de pagamento escolhida, a conta já está criada. Próximo passo, eu venho explorar a sua campanha e aqui ele já vai me perguntar se eu desejo fazer a integração com o Google Analytics. Esse é um ponto que nós não vamos abordar agora, então eu clico em ignorar por enquanto e ele automaticamente já vai me mostrar uma suposta campanha que foi criada. Mas como é que essa campanha foi criada?
Simples, conforme nós fomos criando a conta, aquelas informações que ele foi perguntando, ele já vai coletando alguns dados para uma criação de campanha. Só que aqui ele mostra de uma forma muito básica, sem muitos elementos que são importantes na criação de uma campanha com afiliado. Então o próximo passo que é extremamente importante que você faça é que você venha aqui em configurações e selecione a opção alternar para o modo especialista. Bem, aqui ele vai aparecer essa janela de confirmação. Você confirma que quer alterar para o modo especialista. E você verá que automaticamente já aparecem várias opções diferentes aqui. E a primeira coisa que eu farei é vou em campanhas. E aqui está a campanha que foi criada. Eu seleciono ela, vou em editar e remover. Pois eu não quero mais essa campanha, afinal ela foi criada com algumas informações que eu prestei durante a criação da conta, que não necessariamente são as informações que eu vou utilizar nas minhas campanhas como afiliado. Então eu confirmo a remoção. E pronto. A campanha ela já foi removida e não estará mais sendo veiculada. Na verdade, ela não estava sendo veiculada, pois ela ainda estava pausada. Mas de qualquer forma, eu já removo essa campanha, que é muito importante nesse momento, para que tenha uma caixa limpa, um dashboard claro, transparente, apenas com as informações relevantes. Como aquela foi uma campanha que não é usual, que não será útil para nós como afiliados, então por isso que é importante já removê-la logo de início. Bem, basicamente essas são as informações que você precisava para fazer a criação da sua conta do Google Ads. Mas eu não vou parar por aqui, tem muito mais, então fica comigo. Uma coisa que é muito importante nas campanhas é o pixel de rastreamento. Mas o que é o pixel de rastreamento? Imagine que você cria uma campanha, um anúncio, e um cliente vê esse anúncio, clica nele, vai até a página do produtor, lá ele conhece o produto, resolve por fazer a compra, clica no botão comprar e efetua o pagamento. Até aí tudo bem. O cliente efetuou o pagamento, a plataforma já identificou que é uma indicação sua e já te fez o pagamento da comissão. Tudo bem por aí. Mas que tal aproveitar essa informação coletada com essa compra desse cliente para otimizar a sua campanha? É justamente isso que o pixel de rastreamento faz. No nosso caso hoje, como nós trabalhamos com a Hotmart, após a venda, a Hotmart ela devolve uma informação para o Google, que foi a origem desse cliente. E nessa informação o Google consegue identificar qual foi o perfil, qual o comportamento desse cliente para que possa otimizar as campanhas. Como por exemplo, se o cliente estava fazendo uma pesquisa e digitou um termo de busca específico, lá no relatório da sua campanha vai indicar que aquela conversão, aquela venda foi feita quando o cliente fez a pesquisa por tal palavra e não por outra. E aí você tem essas informações, você consegue ir otimizando sua campanha. Afinal, vale muito mais a pena gastar muito mais naquela palavra que está convertendo, aquela palavra-chave, e não gastar com aquela outra palavra que você não está vendendo. Porque muitas vezes numa campanha, algumas palavras apenas torram dinheiro. Vão gastar o seu dinheiro sem dó, sem pena. E se por acaso você não ficar esperto, essa palavra só vai correr o seu orçamento e não vai te gerar venda nenhuma. Então é importante que você tenha esse tipo de informação para que você possa ter condições de otimizar a sua campanha. Tá bom, Rafael, mas como é que eu crio esse pixel de rastreamento? Como é que eu uso isso? A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em ferramentas de configurações, depois escolha a opção de medição e conversões. Feito isso, você vai clicar aqui no sinal de mais e você vai escolher a opção site, ou seja, o acompanhamento onde efetivamente vai ter a venda é no site do produtor. Então por isso eu vou escolher a opção site. Aqui eu preciso indicar qual a categoria. No nosso caso, eu quero que ele me devolva a informação com esse pixel de compra, ou seja, essa é a conversão que eu quero. Eu quero saber quando o cliente realmente efetua uma compra e eu ganho a comissão. Então aqui eu escolho compra na categoria
Eu posso deixar o nome qualquer da conversão, eu escolho o que eu quiser, se eu quiser trocar o nome, colocar um nome específico que seja mais fácil para o seu uso, mas tanto faz. Nesse caso aqui em específico eu vou deixar como compra. E aí depois vem uma informação que é importante, que é a questão de valor. Aqui ele pergunta e tem a opção, eu posso usar o mesmo valor para todas as conversões. Essa opção ela não é recomendada, pois imagine que você trabalhe com produtos diferentes, então cada um tem um preço diferente e por consequência você tem uma comissão diferente. Sendo assim, é interessante que você use valores diferentes para cada conversão, porque quando o cliente ele entra lá na página que você indicou e efetua a compra, de acordo com a venda que você fizer, seja um plano maior ou menor, ou se por acaso ele optar por um pagamento anual ao invés de um pagamento mensal, ou de repente é um produto diferente, então tem uma comissão diferente, é importante que essa informação ela seja devolvida para o Google e que ela seja variável. Porque se você deixar como valor fixo, é como se a comissão que você ganhasse independente do produto seja sempre a mesma. Mas nesse caso específico é um valor diferente, então deixo como valor diferente. E aqui o valor padrão, eu posso deixar como 1 mesmo, não tem problema, que esse valor ele será automaticamente ajustado quando a Hotmart fizer a devolução da informação para o Google. A contagem. Quantas vezes as conversões são contabilizadas por clique ou interação? Olha, eu deixo todas. Por que eu deixo todas? Em alguns produtos específicos, não são todos, o cliente ele usa a minha campanha, ele teve acesso ao produto pela minha campanha, só que ele compra mais de uma vez o produto. Então eu prefiro deixar marcada a opção todas. A janela de conversão eu mantenho 30 dias e aqui eu deixo tudo como está, inclusive o modelo de atribuição, que é o último clique. Para quem não sabe, no mercado de afiliação, existem algumas modalidades de atribuição de comissão. No caso da Algar, é trabalhado como opção de último clique, ou seja, a última pessoa, quando o cliente ele vai comprar, o sistema ele vai pagar a comissão do último link de afiliado que ele clicou. Ou seja, se eu faço uma campanha, o cliente clica no meu link e depois ele vê a sua campanha, clica no seu link e efetua a compra, é você que vai ganhar a comissão e não eu. Esse é o modelo de atribuição por último clique. Agora existem outros modelos de atribuição que pode fazer o rateio, por exemplo, para quem começou o clique, depois ele clicou no outro link de afiliado, então ele rateia a comissão, enfim. Mas geralmente é modelo de atribuição por último clique, então por isso eu deixo aqui como modelo de atribuição também por último clique. Até porque se o cliente ele clicar mais de uma vez no meu anúncio, eu quero saber qual foi o termo usado ou que de fato levou o cliente até o momento da compra. Eu quero pegar essa reta final, o momento de decisão, qual foi o termo de pesquisa, o que ele fez por último para fazer a conversão, para ter de fato a venda concluída. Então eu deixo essa questão também do último clique, porque ele vai pegar as últimas informações que o cliente utilizou na minha campanha antes de efetuar a compra. Feito isso, eu clico aqui em criar e continuar. Feito isso, a tag ela já foi criada e agora eu só preciso pegar algumas informações que são essenciais na campanha do afiliado. Aqui você pode escolher enviar essa tag por e-mail, caso você queira, mas nesse exemplo aqui eu vou instalar a tag por conta própria e na verdade só preciso copiar algumas informações que são importantes. Aqui eu vou rolar a página lá para o final. No final da página eu tenho uma janela aqui com código. Esse código ele geralmente é instalado em algumas páginas, por exemplo, a página de agradecimento, ou seja, depois que o cliente fez a compra, ele entra numa outra página de obrigado e quando ele entra nessa página, essa informação da compra, da conversão é enviada para o Google. No caso da Hotmart é um pouco diferente, eu já vou te explicar como é que funciona isso. Mas basicamente o que ele faz aqui é um evento, um código de evento, onde quando o cliente faz uma compra, ele vai mandar de volta algumas informações. Para onde? Ele vai mandar com base nestes dados aqui. E o que eu vou precisar aqui? Basicamente eu preciso copiar estas informações e aqui eu posso colocar num bloco de texto. Inclusive eu recomendo que você deixe salvo essa informação em algum canto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha conta da Hotmart. Na conta da Hotmart
eu venho aqui em ferramentas. Em ferramentas eu vou rolar a página até encontrar o pixel de rastreamento. Selecionando o pixel de rastreamento, ele vai me aparecer uma caixa de seleção de produto. Nesse caso em específico, eu vou procurar um produto aqui, o que eu quero fazer o registro. Selecionando o produto, eu clico em continuar. Bem, depois disso ele vai carregar aqui para fazer o registro do pixel de rastreamento no produto que eu escolhi. No caso, como nós estamos trabalhando com o pixel do Google Ads, nós vamos procurar pelo Google Ads, mas aqui na Hotmart ele aparece como Google AdWords. Independente se tiver como Google AdWords ou Google Ads, é a mesma coisa. Então eu seleciono ele e aqui ele vai me pedir duas informações. A primeira delas é o ID do pixel do AdWords. O que é isso? Você vai lá naquele código que você copiou e aqui nessa linha onde tem o Send To, você vai copiar a informação do A até o caractere que estiver antes da barra, ou seja, você vai ignorar essa aspa que tem aqui no começo. Então eu copio essa informação, venho aqui no site da Hotmart e copio aqui no campo do ID do pixel do AdWords, ou seja, do pixel do Google Ads. E agora label de conversão, aonde que eu vou pegar essa informação? É a informação que eu tenho depois da barra, ou seja, eu vou copiar tudo isso até a aspa, ou seja, eu vou ignorar a informação da aspa. Então eu copio aqui, volto e colo aqui a minha label de conversão do Google AdWords. Feito isso, eu clico em avançar e aqui ele vai me perguntar quais são os eventos que eu desejo receber através do pixel. Ou seja, ele vai perguntar se eu quero apenas que ele envie informações a respeito dos clientes que visitaram o checkout ou se eu quero apenas eventos de conversão de vendas. Eu geralmente deixo ambas marcadas e não preciso fazer muito mais do que isso e clico em concluir. Clicado em concluir, o pixel ele já está instalado e agora, a partir de agora, todas as vezes que você fizer a indicação de um produto por meio da sua campanha, o cliente clicar e entrar e fizer a conversão, essa informação ela também volta para o seu sistema do Google AdWords e a partir daí o Google ele consegue usar algumas informações no relatório. Então você consegue, por exemplo, saber o quanto que você gastou numa campanha e quanto que ele te gerou de faturamento, ou seja, quanto ele te gerou de comissão. Outra informação importante também, ele consegue separar quais são as palavras-chave que está te gerando venda e aquelas que só estão consumindo o seu orçamento. Enfim, são várias informações úteis que você vai conseguir utilizar para otimizar sua campanha e melhorar os seus resultados. Isso é uma atividade que nós vamos ter que fazer de uma forma frequente para cada vez mais melhorar os resultados da sua campanha. Bem, basicamente é isso que eu tenho para demonstrar como criação de conta e a configuração inicial, principalmente com relação ao pixel de rastreamento. Toda vez que você for trabalhar um produto novo, por exemplo, se você estiver trabalhando com Cloud Backup da Algar, você vai selecionar o produto aqui na Hotmart do Cloud Backup, ali no pixel de rastreamento, vai entrar aqui no Google AdWords e vai cadastrar a sua ID e a sua label. Se você tiver outro produto que você for afiliado, você vai precisar fazer a mesma coisa, ou seja, você vai lá, seleciona o produto, como por exemplo o meu pedido, vai de novo aqui, seleciona o Google AdWords e cadastra novamente, tanto a ID quanto a label. Pode ser exatamente a mesma para todos os produtos, porque essa informação quando volta para o Google consegue identificar de qual é a campanha. Então não precisa criar um pixel de rastreamento para cada produto que você for trabalhar, para cada campanha que você for trabalhar. Alguns casos, em algumas pessoas, alguns afiliados, eu vejo fazendo isso. Mas no meu caso, no meu histórico, eu utilizo essa mesma label para todas as minhas campanhas. A informação ela sempre vem separada, de forma muito precisa. Então eu fico tranquilo quanto a isso, inclusive te indico que você faça isso. Deixa salvo tanto a ID quanto a label num cantinho separado, que toda vez que você tiver um produto novo, se acabar de se afiliar, entra lá e já cadastra esse pixel de rastreamento para que você
Não perca essas informações para que quando você fizer uma campanha, essa informação volte e você possa otimizar as suas campanhas. E o mesmo vale para outras plataformas, como nós vamos trabalhar futuramente. Mas antes de finalizar essa aula, é importante que eu volte aqui no Google Ads e termine a criação da tag. Ou seja, eu clico em próxima e depois em concluir. Bem, feito isso, eu já tenho a minha tag criada e inclusive instalada dentro da plataforma da Hotmart. O que eu tenho para falar a respeito da criação e pixel de rastreamento é isso. Eu espero que tenha ajudado e te vejo na próxima aula. Até mais!